Nós falamos ontem em Daniel, só para voltar ali, Daniel 25. Então ele sabe e entende a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até um ungido. Isso vai acontecer no ano 444 a.C. E aí, em Neemias 2:1, nós vimos essa ordem do rei para que Jerusalém, o templo, fosse edificado, não Jerusalém, mas o templo. Então, no verso 1 de Daniel 2 diz: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho, aí ele vai explicar, mas esse ano de Nissan, no 20º mês aqui, é março ou abril. Nissan vai ser março ou abril de 444 antes de Cristo. Então a ordem começa ali, a primeira semana de Daniel, então tem uma data para começar e só não tem uma data para terminar. Esse tipo de ano que tinha o calendário, né, até o calendário gregoriano que vem, né, na Idade Média ali, Idade, Idade Média, aí, até ali todo mundo usava o calendário lunar. Quando nós vamos a Daniel 7:24, pega aí Daniel 7:24, ah, ó, ele fala lá, os 10 chifres correspondem a 10 reis e se levantarão daquele mesmo reino, Daniel 7:4. E depois deles levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Então, o processo aqui das mudanças das datas, né, de Daniel, e aí o 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos da lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então aqui ele vai falar em um tempo, metade de um tempo, 2 tempos aí. Aparece também em Daniel 12, verso 7, virando um pouco a Bíblia aí, Daniel 12, verso 7, quando ele diz assim: ouvi homem vestido de linho, que era o anjo falando com Daniel, Gabriel, sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Essas coisas todas se cumprirão. Quando nós falamos tudo, tudo não. Essa questão das semanas está relacionada ao povo de Israel. Tem tudo a ver com o povo de Israel. Nós estamos nesse interlúdio aí, nesse parênteses, que é a igreja. Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Apocalipse 12, verso 7. Aí, João, que é o autor, Apocalipse 12, 7, ele vai falar no versículo 7. Houve a peleja no céu, Miguel, lembra o arcanjo, e seus anjos pelejaram contra o dragão, que é Satanás. Depois nós vamos ver isso aí. Também o dragão e seus anjos. Satanás, infelizmente, caiu com 1/3 dos anjos do céu. Além de Apocalipse 12, o verso 7, o verso 6 ainda, a mulher, porém, fugiu, no verso 6 mesmo, de Apocalipse 12, a mulher fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado um lugar para nele sustentar durante 1260 dias. Ou seja, Deus coloca aqui o tempo, a 42 meses, com referência ao período do tempo em que Deus iria cuidar aí de Israel durante a tribulação. Apocalipse 13, verso 5, Apocalipse 13, verso 5, diz assim: foi-lhe dada a boca de profecia, arrogância, blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Lembra aqui do verso da mulher no deserto, 42 meses? Exatamente isso aí, né? A referência do período do tempo
da tribulação. Quando nós vamos ver o dilúvio, pega o dilúvio aí, só para a gente entender o calendário lunar, entender. Mais ou menos, né? A gente, em Gênesis, capítulo 7 de Gênesis, e aí, sobre o dilúvio, então, a saber, 8 pessoas, né, foram guardadas, Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Em Gênesis 7, verso 11, a palavra do Senhor vai dizer assim, no ano 600, quando você, esse ano aí de Noé, Noé tinha aí 600 anos de Noé, a gente não sabe a data exata, mas sabe os meses. Por exemplo, a Gênesis 7, o verso 11, diz assim, ó, no ano 600 da vida de Noé, porque se contava a vida dos filhos, porque eu não tinha um calendário, só que eu tinha aqui, ó, aos 17 dias do segundo mês, né? Então, vamos imaginar, tem um mês aqui, e no segundo mês de romperam-se as águas das fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Então, o dilúvio vai acontecer no ano 600 de Noé, no dia 17, tem uma data aí, para começar o dilúvio, 17, e do segundo mês, ou seja, dia 17 do segundo mês. Quando nós chegamos aí em Gênesis 8, verso 4, aí de novo coloca no dia 17 do sétimo mês, ou seja, né, no segundo aí foram 150 dias, ou aí 5 meses, começou no segundo, terminou no sétimo, 150 dias de dilúvio. Gênesis 7, 24, ó, e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Ele já deixou bem claro aqui o ano lunar, ou seja, em 5 meses você tem aí 150 dias, que foi o tempo de duração das águas aí, além da chuva e das águas, com 40 dias e 40 noites. Aí teve o processo das águas baixarem, levou aí 5 meses para a água, entre a chuva e as águas baixarem. É, em Gênesis explica esse período de dilúvio. Isso daria aí, nos nossos dias, 360 dias ou 12 meses, tirando isso do calendário. Ó, quando nós vamos esse cálculo, tem até na apostila lá, tem uma equação aí, né, das semanas de Daniel, e se eu tenho um período aí, colocando ele 360 dias aí, diferente do nosso calendário solar, que é 365, o calendário lunar tinha 360 dias. Eu acho que dá para tá mais para baixo o cálculo aí, a equação. Acho que está mais aí. Ela parece bem simples, não está mais para baixo. Bom, vai estar lá uma equação 7 mais 62 vezes 7 vezes 360, daria exato 173.880 dias. Então, no ano 476, que surge o calendário solar, e isso aí seria aí 365 dias, do 24 aí, tá aí, ó, 25 dias, que seria aí os 476 anos solares. Sobra 21 dias, começando no dia 14 do 3, aí está a data, antes de Cristo. Isso aí é só para a gente entender, né, como funciona o calendário lunar. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, vamos lá para Lucas, capítulo 19 de Lucas, Lucas capítulo 19,
em Lucas 19, que foi aí a entrada triunfal de Jesus, o verso 28 até o 48, né, Lucas 19, aqui coloca um domingo. Às vezes as pessoas falam que a entrada de Jesus foi um domingo, muitos acreditam que foi na segunda-feira. A data exata da entrada de Jesus, nessa entrada triunfal aqui, né, e isso prosseguia, Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo: ide até a aldeia, à fronteira, e ali, ao entrar, achareis preso um jumento, em que jamais homem algum montou. Soltai e trazei. Se alguém vos perguntar por que o soltais, responderá assim: porque o Senhor precisa dele. E indo foram mandados achar o segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltas? Respondeu: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam num caminho as suas vestes. E quando se aproximava, descia do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosos e louvando a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz, paz no céu, glória nas maiores alturas. Hosana o nome do Senhor. Então, essa entrada acontece no dia 30 de março de 33 depois de Cristo, provavelmente uma segunda-feira. Então, a entrada triunfal de Jesus ocorreu no dia 30 de março de 33, e aí se cumpre 69 semanas. 69 semanas se cumpriram com a entrada triunfal. Esse evento vai cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Pega a sua Bíblia aí, Zacarias, capítulo 9, verso 9. Zacarias vai citar, ele vai falar essa profecia no verso 9 de Zacarias. Quando ele diz assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião. Zacarias 9, 9. Ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, o justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho de cria de jumento. Então, aqui, nesse momento de Lucas, que nós vemos, é para se cumprir essa profecia de Zacarias. Tudo que nós vemos no Novo Testamento é um cumprimento do Velho Testamento e, lógico, vai falar sobre a noiva de Jesus, sobre a, a, a igreja, né? Então, o Salmo 118, verso 22, também vai falar sobre a profecia. Salmos 118, verso 22. Salmo 118, verso 22, quando ele diz assim, ó: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, falando sobre Jesus, falando sobre a morte de Jesus. Lógico que tudo isso foi se cumprindo. Essa é a rejeição do povo de Israel com relação a Jesus. Ainda em Lucas 19, voltando lá, Lucas 19, o verso 42, Lucas 19, 42, Lucas capítulo 19, o verso 42, quando ele diz assim, ó: e dizia, Jesus falando, né? Só para a gente entender, o verso 39, ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos, porque eles estavam
glorificando a Jesus. Mas Jesus vai responder: asseguro-vos que eles se calarem, as próprias pedras clamarão, falando que se Israel ficar calado, as pessoas buscam o Senhor Jesus. Até quando eu ou você deixamos de falar de Jesus, as pessoas estão tão necessitadas do amor de Jesus que elas mesmas buscam a presença de Deus. Todas elas. Toda essa necessidade que as pessoas têm de estar em grupo, seja ela punk, seja ela representada por uma música, um funk, os góticos aí, é, times de futebol, partidos políticos, as pessoas querem fazer parte de um meio para preencher um vazio que só Jesus pode preencher na vida delas. Só Jesus pode preencher o vazio. E quando eu não manifesto esse amor de Cristo, quando eu não digo, o mundo está assim por nossa responsabilidade como cristãos. Olha o tanto de evangélicos, ditos evangélicos que o mundo tem hoje, tanto de cristão que o mundo tem hoje. Talvez eles não estão enxergando em nós a pessoa de Jesus. Eu digo nós todos, né? Me coloco aí com certeza, vejo isso em mim, quando as pessoas estão vendo de Cristo em minha vida. E aí eles vão tentar repreender Jesus, e ainda em Lucas ele continua. Mas ele lhes respondeu: asseguro que se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E aí ele vai dizer, o verso 42 de Lucas: se conheceras a ti mesmo ainda hoje que é devido à paz, isto é agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão. Anos 70 depois de Cristo, e aí quando Antíoco Epifânio ele vai, né, Jerusalém vai ser é, é, totalmente destruída, né, durante o Império Romano. Foi destruída lá atrás e depois de novo agora com o Império Romano. Foi destruída lá com Antíoco Epifânio e agora com o Império Romano. Na verdade, já foi desde o povo é, assírio, o babilônio, todo mundo que invadia Jerusalém ficava apaixonado, não sei se é a palavra certa, com o templo de Jerusalém, com o templo de Salomão, com a cidade santa do Senhor. E aí, ó, e te arrasarão e os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Até hoje as ruínas, parte de Jerusalém, a única coisa que sobrou foi o Muro das Lamentações, onde a mesquita de Omar está em cima e a parte de Jerusalém, de Israel está embaixo. Jerusalém é dividida entre muçulmanos e judeus. Judeus, cristãos, muçulmanos, e tem tipo um acordo ali que ninguém pode brigar entre si naquele pedaço ali. O resto pode todo mundo se matar. Na verdade, não, mas é mais ou menos assim que a lei ali acontece. Pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade, olha só, a oportunidade da tua visitação. Deus mandou Jesus visitar o povo de Israel e esse povo que deveria aceitar a grandeza e a glória de Deus rejeitar. E isso daria exatamente 173.880 dias da profecia. Em Lucas 21, 24, Lucas 21, 24, cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios, e aí entra nós agora, se completem. Jerusalém será pisada por eles. Então, desde em Atos 1:8 até a volta do Senhor Jesus, até a trombeta jogar, Jerusalém será pisada pelos gentios.
Nós somos os gentios. Então eu tenho um povo eleito, e esse povo é Jesus, e nós temos a igreja, que nós somos um povo santo, um povo resgatado, um povo. Na verdade, nós somos um povo também eleito do Senhor, mas não como uma nação, mas sim como a esposa de Jesus. Então, nós vamos entender quanto isso é valioso e precioso durante a tribulação. Ah, lógico que todo judeu que se converte a Jesus deixou de ser judeu e passa a ser a noiva, se tornou um cristão. Para Deus isso é bem simples. Tem aqueles que creem no Senhor Jesus e aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus. É assim que eu tenho orado para que esses que não conheceram Jesus como Ele é, possam receber a visitação de Jesus e conhecer. Então aí nós temos a data exata. Então não tinha como errar. Qualquer pessoa que conhece um pouco do calendário lunar e fazia as contas saberia o dia exato da entrada triunfal de Jesus. Não tinha como errar. Então, as 70 semanas ela aparece aí, e voltando lá para Daniel, vamos voltar para Daniel. Daniel vai falar desde a saída. Então, sabe, entende o verso 25, desde a saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém, ungido o príncipe, 7 semanas, 62 semanas, e praças, circunvalações, se reedificarão, mas em tempos angustiosos, é o que nós estamos vivendo hoje, depois das 62 semanas, será morto ungido, e a morte de Jesus entra aqui, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E Satanás é o príncipe deste mundo, exatamente o que Jesus está falando aqui. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício, ou seja, 3 anos e meio, ele para o sacrifício, e é como se durante 3 anos e meio, todos que estiverem aqui, que não foram arrebatados, vão viver como se tivesse no paraíso. Por quê? 1/3 da população da Terra vai ser destruída, e outra grande parte, em nome de Jesus, vai subir aos céus. Ou seja, o que vai ter de emprego para reconstruir esse mundo, casas, carros, as pessoas vão ter, é como se fosse um grande despojo de guerra. Então, o anticristo vai se favorecer disso e vai colocar ordem no caos. Ele vai tomar a frente disso. Então, nós estamos olhando assim o caminhar disso, né? Então, somos aqui, o primeiro, tem 3 grupos aí. O primeiro grupo, de 7 semanas, ou seja, 49 anos, que Daniel fala, desde o decreto de Artaxerxes, Longiniano, né, que aparece em Neemias 2, o verso 1 e o 8, que a gente já leu, né, e o fim de 49 anos, a cidade de Jerusalém estaria edificada. E isso acontece em 396 a.C. O segundo grupo, que aparece lá, de 62 semanas, que a gente lê no verso 26 aqui, surge o Messias e ele é morto, e a cidade de Jerusalém é destruída, guerras. Isso ocorre no ano 434 e vão até 396 antes de Cristo até 434, que foi a morte aí de Jesus. Depois disso aí, né, ocorreria aí a destruição de Jerusalém. Outro ponto importante, e aí vem o terceiro grupo, né, que é a última semana de Daniel, que ainda é um futuro que não aconteceu, e aí a gente pode voltar para Mateus 24. Mateus 24 vai falar a respeito da tribulação. O verso 15
E aí, olha só, o verso 15 de Mateus 24, quando, pois, vide a abominável desolação de quem falou o profeta Daniel, isso que a gente acabou de ler, no lugar santo, que é Jerusalém, que lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai dos que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Depois disso, acabou. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, esses dias nossos agora, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, olha só, nós acabamos de falar, tais dias serão abreviados. Então, porque Deus te escolheu, Deus me escolheu, Deus tem abreviado esses dias. Oh, olha como o mundo está hoje, gente. Assim, não tem, é assim, a gente olha e fala assim, meu Deus, não tem que piorar, né? Está piorando bastante. Então, nós olhamos assim, a cada dia ele piora mais. Se Deus não abreviasse esses dias, então, não sei o que seria de nós. Porque as pessoas matam, roubam, matam por bobeira, assim, pelo prazer de matar. E novamente, muitas pessoas elas têm o prazer da maldade, é, prazer de prejudicar os outros. A satisfação quando alguém prejudica o próximo é uma coisa assim triste. A política no mundo é nojenta, para não falar outro nome. No Brasil, nem preciso dizer. A corrupção é generalizada, a mentira, o engano, essa necessidade de prejudicar as pessoas. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível. Então, aqui entra o discernimento espiritual, que nós já falamos aí, o discernimento de espírito, que João vai falar. Vede que vou ter predito. Portanto, se vos disserem, eis que ali está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Você não se preocupa. Se alguém falar, ó, vamos lá porque Jesus está lá, mentira, porque você vai enxergar. O que Jesus está dizendo? Quando eu voltar, todo mundo vai ver, todo olho verá. Não precisa se incomodar. O que nós precisamos é buscar a presença de Jesus através do Espírito Santo. Assim a dizer a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Falando da grande batalha aqui. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol, então, assim, quando surge Jesus, a igreja é arrebatada e agora vem a tribulação. O sol, 7 anos, se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e poderes do céu serão abalados. E aí, entre o mundo visível e o mundo sobrenatural, tudo vai estar junto aqui, e o espiritual também. Então aparecerá do céu um sinal, o Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ou seja, tanto eu como você, não, nós vamos ver Jesus, seja pelo arrebatamento, né, ou se a morte chegar antes. Mas eu creio em nome de Jesus que Jesus volta antes dessa geração passar. Em Isaías 46, só para a gente terminar aqui, Isaías 46,
O verso 10, vou ler aqui, onde diz assim: ai daquele que diz ao pai, por que geras? E a mulher, porque a dá luz? Porque é um tempo realmente muito complicado. E segundo Tessalonicenses 2, o verso 3 diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ou seja, é o que nós estamos vendo. Muitos apostatarão da fé, que é abrir mão daquilo que Deus tem nos ensinado, abrir mão da graça do Senhor. E aí, lógico, vai surgir a besta que sai do mar, que são os gentios. Aí amanhã a gente entra no capítulo 10 de Daniel e a gente dá destino a essa profecia, que agora nós vamos trabalhar sobre a última semana de Daniel e para entrar em Apocalipse, depois dessa batalha espiritual. Pai, quero agradecer por essa manhã, pedir que teu Espírito Santo nos encha do teu amor e da tua graça, para aprendermos e vivermos tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Livra-nos, ó Deus, de pecar contra ti, de errar contra ti. Enche-nos com teu Espírito e que possamos testemunhar e ser luz nesse mundo, que ele peça em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe todos nós nesse dia e abençoe a nossa vida. No nome de Jesus.